O conflito entre a Índia e o Paquistão é uma das tensões geopolíticas mais antigas e perigosas do mundo moderno, com raízes que remontam à independência do Império Britânico na década de 1940. Ambos os países nasceram em 1947, após a partição do antigo território indiano, que resultou na criação do Paquistão como um estado separado, baseado na religião muçulmana, enquanto a Índia manteve-se como um estado laico de maioria hindu. Essa divisão, feita de forma apressada e caótica, provocou uma das maiores migrações humanas da história. Cerca de 15 milhões de pessoas cruzaram fronteiras recém-criadas, fugindo de perseguições religiosas. E aproximadamente 1 milhão morreram em massacres e confrontos durante o processo. Desde então, Índia e Paquistão viveram uma relação marcada por desconfiança, rivalidade e guerras. O principal ponto de disputa é a região da Caxemira, localizada no norte do subcontinente, uma área montanhosa e estrategicamente importante e de maioria muçulmana. Em 1947, o governante local da Caxemira, um Maharaja hindu chamado Hari Singh, optou por aderir à Índia diante de uma invasão de milícias apoiadas pelo Paquistão. Essa decisão foi o estopim para a primeira guerra entre os dois países, travada entre 1947 e 1949. O conflito terminou com um cessar-fogo mediado pelas Nações Unidas e a divisão da Caxemira em duas partes, uma sob administração indiana, Jammu e Caxemira, e outra sob controle paquistanês, Gilgit-Baltistão e Azad Jammu e Caxemira. A fronteira entre as duas regiões ficou conhecida como Linha de Controle, ILOC, e permanece até hoje como uma das fronteiras mais militarizadas do planeta. Nos anos seguintes, a tensão persistiu. Em 1965, uma nova guerra eclodiu quando tropas paquistanesas infiltraram-se na Caxemira indiana, resultando em semanas de combates intensos e milhares de mortes. Embora nenhum dos lados tenha conquistado vitórias territoriais significativas, o conflito solidificou a rivalidade militar e ideológica entre Nova Delhi e Islamabad. Em 1971, ocorreu a Terceira Guerra, dessa vez relacionada à independência de Bangladesh, então conhecido como Paquistão Oriental. A Índia apoiou os movimentos separatistas locais, o que resultou na derrota do Paquistão e na criação de um novo país. Esse evento foi um golpe severo para o orgulho nacional paquistanês e ampliou o sentimento de hostilidade em relação à Índia. Nos anos 1980 e 1990, o conflito se intensificou de outra forma, com o surgimento de movimentos insurgentes na Caxemira indiana. Grupos separatistas, muitos deles apoiados logisticamente por Islamabad, começaram a atacar forças indianas e alvos civis, buscando a independência da região ou sua anexação ao Paquistão. Nova Delhi acusou o governo paquistanês de financiar e treinar militantes, enquanto o Paquistão negava as acusações, afirmando apenas apoiar o direito à autodeterminação do povo caxemirense. Durante esse período, o número de vítimas civis aumentou consideravelmente, e a presença militar na região tornou-se massiva. O ano de 1998 marcou um ponto crítico na disputa. Índia e Paquistão realizaram testes nucleares com poucos dias de diferença, tornando-se oficialmente potências atômicas. Essa escalada aumentou o temor internacional de que um novo confronto entre os dois países pudesse resultar em uma guerra nuclear. E o temor logo ganhou força. Em 1999, ocorreu o conflito de Kargil, quando forças paquistanesas e militantes atravessaram a linha de controle e ocuparam posições estratégicas no lado indiano. Após semanas de combates pesados, o exército indiano recuperou o controle da região. O episódio foi amplamente condenado pela comunidade internacional e expôs novamente a fragilidade da paz entre os dois vizinhos. Nos anos 2000, o terrorismo tornou-se o principal fator de instabilidade entre Índia e Paquistão.
O ataque mais marcante ocorreu em novembro de 2008, quando militantes do grupo Lashkar-e-Taiba, baseado no Paquistão, realizaram uma série de atentados em Mumbai, matando quase 200 pessoas e ferindo centenas. As investigações apontaram ligações entre os terroristas e setores da inteligência paquistanesa, o que praticamente paralisou o diálogo diplomático entre os dois governos. Desde então, os ataques esporádicos, trocas de tiros na fronteira e acusações mútuas tornaram-se parte da rotina. Em 2019, a tensão atingiu novamente níveis perigosos. Após um atentado suicida em Pulwama, na Caxemira indiana, que matou 40 soldados, a Índia acusou o grupo paquistanês Jaish-e-Mohammed de ser o responsável. Como resposta, forças aéreas indianas realizaram bombardeios em território paquistanês, o que levou Islamabad a derrubar um caça indiano e capturar seu piloto. O episódio reacendeu temores de uma guerra aberta, mas uma rápida intervenção diplomática de potências internacionais evitou um conflito direto. Ainda em 2019, o governo indiano, liderado por Narendra Modi, revogou o artigo 370 da Constituição, que concedia status especial à região de Jammu e Caxemira, garantindo-lhe certa autonomia política. A medida, que visava integrar completamente o território à Índia, foi vista pelo Paquistão como uma violação de acordos internacionais e uma provocação direta. Islamabad suspendeu o comércio e reduziu laços diplomáticos, enquanto protestos e repressões se intensificaram na região. Desde então, a situação na Caxemira continua tensa, com restrições à comunicação, forte presença militar e denúncias de abusos de direitos humanos. Atualmente, Índia e Paquistão mantêm uma relação baseada na desconfiança e em um frágil equilíbrio de forças. Ambos investem pesadamente em defesa e em programas de modernização nuclear, mantendo arsenais capazes de causar destruição massiva. Apesar disso, há também esforços esporádicos para reduzir a tensão, como o cessar-fogo de 2021 na linha de controle, que por um breve período diminuiu os confrontos armados. No entanto, incidentes isolados, como ataques terroristas ou movimentações militares, são suficientes para reacender a instabilidade. A disputa indo-paquistanesa transcende o aspecto territorial. Ela reflete diferenças religiosas, ideológicas e políticas profundas, agravadas por nacionalismos cada vez mais fortes em ambos os lados. A Índia, com uma população majoritariamente hindu e crescente influência global, busca afirmar-se como potência regional. Já o Paquistão, de maioria muçulmana e aliado estratégico da China, tenta manter relevância política e militar diante da superioridade econômica indiana. A Caxemira, no entanto, continua sendo o ponto central e mais sensível dessa rivalidade. A região permanece militarizada, com milhões de pessoas vivendo sob constante vigilância e medo. O risco de uma nova guerra não desapareceu. Ele apenas repousa sob uma trégua instável, sustentada por pressões diplomáticas internacionais e pelo medo mútuo de uma escalada nuclear. Em resumo, o conflito entre Índia e Paquistão é um dos exemplos mais claros de como uma divisão política mal conduzida pode gerar décadas de hostilidade. A rivalidade histórica entre os dois países moldou o equilíbrio geopolítico do sul da Ásia e continua sendo um dos principais desafios à estabilidade regional. Enquanto não houver uma solução definitiva para a questão da Caxemira, a paz entre Índia e Paquistão seguirá sendo apenas um desejo distante, mantido sob o constante som de tiros na fronteira e discursos inflamados de ambos os lados.